Eu sou o Guilherme Alves e empreendo com o Riff Cowork há mais de 5 anos, um ecossistema com mais de 1.000 CNPJs clientes. Serei o seu hoster no podcast do MVP A Nota Fiscal, o podcast com dicas práticas de como criar a primeira versão da sua ideia e como você pode vender e escalar seu negócio. Vamos que vamos! A conversa hoje é com o startupeiro Álvaro Leal, que após atuar 15 anos como empreendedor no mercado industrial, sentiu a dor da inadimplência na pele e resolveu pivotar do off para o online. Então, o primeiro ponto do empreendedor é você saber vender mesmo que você não tenha de fato um negócio pronto, você sabe vender, pelo menos ter algum MVP, que é a fintech PagBem Brasil, que já captou investimentos com 6 fundos de Venture Capital e atende clientes como Reclame Aqui e Sistema S. Álvaro, seja bem-vindo. Obrigado, E Guilherme. o que é uma fintech? Antes de falar um pouco do que é uma fintech, queria agradecer pelo convite, né? Pra gente da PagBem, para mim também é uma satisfação estar aqui como primeiro convidado, que seja realmente um podcast de muito sucesso, que traga e entregue, né, muito valor para o público que vem consumir esse conteúdo. E vamos fazer aí, vamos botar para fora realmente a essência, né, nesse bate-papo aqui, que vai ser bem gostoso. E realmente trazer aí o objetivo, que seja atingido esse objetivo, né? Então, fintech, né, é uma empresa que você trabalha na área financeira voltada para a tecnologia, né? Então, assim como no mundo das startups, né, existem vários prefixos e sufixos que formam, né, mas sempre com tech. Então, tem Construtech, HealthTech, né, EduTech, e assim como é voltado para educação, saúde, tudo com tecnologia. Então, a nossa é uma fintech, então financeiro, né, que entrega também tecnologia. A gente é apaixonado primeiramente pela tecnologia, pelo mundo da inovação, né, por trazer esse impacto na vida das pessoas através de tecnologia. E o financeiro é nosso background, né? As pessoas que entram em determinados setores, de fato, têm esse background, né? Então, é você unir o útil ao agradável, né? Então, eu mesmo, eu não era exclusivamente da área financeira, né? Eu tinha uma indústria, como falei aí, era uma indústria chão de fábrica, maquinário pesado, né? 3 turnos rodando de 24 horas. Mas para ter essa indústria rodando, eu precisava me aprofundar muito nos números, né? Para gerir, eu precisava muito ter a administração, ter a parte financeira nas mãos. E controlava bastante a empresa, e foi justamente aí nessa parte de finanças e com o grande sonho de envolver tecnologia que veio a ideia que a gente vai falar um pouco mais aqui pela frente. Pois é, então já vamos aproveitar essa deixa, né? E o pitch Twitter, né? O pitch X hoje em dia, né? O que é a PagBem Brasil? A PagBem Brasil, a gente sempre se posicionava como o Reclame Aqui da cobrança, né? Não sei se todo mundo conhece o Reclame Aqui. Reclame Aqui, ele é uma marca que empodera o consumidor a resolver problemas de atendimento, problemas de prestação de serviço. Então, é uma marca que está junto com o consumidor. A PagBem, no princípio, ela veio eu sofria na parte administrativa, como eu falei aqui, com a parte de inadimplência, pagamentos em atrasos. E eu, como um pequeno, médio empreendedor na época, o processo em si que fazia com que todo o meu planejamento caísse por água abaixo era a inadimplência. Então, eu fazia um planejamento de 15 dias, 20 dias, 30 dias de fluxo de caixa. E todo dia acontecia um não pagamento, a gente tinha que ter uma equipe voltada para isso, né? Então, foi dessa dor, né, que surgiu a PagBem Brasil, e ela vem justamente para ajudar as empresas, inicialmente de micro, pequeno e médio porte, mas a gente também já ajuda empresas de grande porte, seguindo todo o processo, todo o workflow, né, de resolver pagamentos em atraso. Aí a gente segue na sequência da régua inadimplência, perdas financeiras, né? E a gente trabalha com todo esse fluxo. Na realidade, desde antes do vencimento, né? Então a gente se considera hoje um cash management focado no combate e prevenção à inadimplência entre clientes e devedores. Então hoje vocês resolvem uma dor que é muito latente, né, no Brasil, né? A gente tem muitas empresas endividadas, né? Tem muitas pessoas que não pagam suas contas. Exatamente. E aí você vai lá e ajuda startups, negócios tradicionais, negócios digitais a
realizar essas cobranças, é por aí. Isso, exatamente. Nós temos clientes de vários portes, né? Hoje a gente tem, inclusive, o próprio Reclame Aqui como cliente, né? A gente ajudou muito, vem ajudando. Isso e não é de agora. A gente vem há cerca de 4 anos aí trabalhando com Reclame Aqui, fazendo uma transformação digital dentro do setor. A gente também trabalha com outros clientes, como o Grupo Ferreira Costa, Senac, Sebrae, mas o que a gente faz nesses clientes maiores, a gente tem como propósito levar essa transformação digital para o pequeno, né? E a gente sabe que muitas vezes é difícil pelo empreendedor estar lá muitas vezes sozinho, né? Ou então com uma pessoa que cuida do conta pagar, do conta receber, né? E sair do dia a dia, do operacional para fazer inovação. Sim. Então a gente tem um processo, como a gente falou, um workflow, que é um procedimento por etapas que faz com que o nosso cliente siga aqueles processos e vai dar bom no final, né? Se ele seguir os processos, vai dar bom, ele vai conseguir digitalizar o processo dele, né? E é isso, assim, então... Muito legal. Cara, tem uma coisa que, na história, assim, quando a gente fala de startup, né? Tem como se fosse o ovo e a galinha. É a dor e a ideia. O que veio primeiro? Foi a percepção da dor ou a ideia de criar um negócio que resolvesse esse problema? É uma pergunta engraçada. Eu com certeza foi... Eu não tenho dúvidas que foi a dor, tá? Mas aí, como eu falei, unir o útil e o agradável. A dor que eu tinha dentro da empresa, do dia a dia do meu negócio, eu já era de mercado, não foi nenhuma ideia que eu tive assim, insight que eu tive aventureiro, que eu quero aventurar nisso. Não. Eu tinha uma dor real, latente. Não só a minha empresa, não só eu tinha essa dor, né? E eu conversei com outros empresários na época, quando veio essa ideia, poxa, a gente precisa criar uma organização que tenha esse propósito, esse impacto, né? O nome PagBem Brasil é um nome muito bacana também, todo mundo gosta. É ótimo, eu sempre gostei. Eu te conheço já há 6 anos e eu sempre gostei desse nome, é excelente. Aí a gente sempre usou esse propósito de estar empoderando micro e pequeno. E com certeza não valeu a pena, assim, entendeu? Não teve... Muito legal. E eu fiz essa pergunta porque muitas vezes nesses eventos que a gente tem de Startup Weekend, Startup Way, né? Eventos maratonas de negócios, hackathons, sempre surge aquele jovem futuro empreendedor, digamos assim, e fala assim, olha, eu tenho uma ideia de criar um aplicativo e tal, e um dos pontos que eu sempre trago nas mentorias vamos olhar para os problemas. Inclusive até o fundador do Waze, né, o Uri Levine, ele tem um mantra, né, que é se apaixone pelo problema e não pela solução. Então foi muito legal você já começar trazendo isso para mostrar para quem estiver assistindo aí que precisa olhar para um problema. Esquece a ideia, até porque você pode resolver um problema de 300 formas diferentes, né, Álvaro? Com certeza. E eu queria, já que existem várias formas diferentes de resolver o problema, eu queria entender o MVP, o primeiro MVP, como foi que, beleza, identifiquei o problema, agora eu tenho que criar uma solução para resolver esse problema. Então, assim, como foi esse MVP, Álvaro? Fala um pouquinho disso e vai falando como esse MVP foi evoluindo para o produto que hoje é a PagBem Brasil. Boa. No meu caso, eu costumo dizer que foi um pouco específico, porque eu era o fundador da startup e eu fui o primeiro cliente da startup. E para quem não sabe, MVP, o mínimo produto viável. Exatamente. Então, eu fui o primeiro cliente da startup. Eu fui o primeiro investidor da startup. Né? Então, eu já tinha uma empresa consolidada, mas que o mercado estava balançando, que é a indústria gráfica, material impresso. Né? Certo. Então, vendo isso no futuro, eu disse, preciso realmente preciso fazer pivotagem na minha carreira. Daqui a pouco eu vou ter que pivotar. Perfeito. Então, eu era o empreendedor, eu era o investidor e eu era o cliente. Então, assim, muito difícil, mas isso é perigoso, né? Isso não é, eu não sugiro, assim, muita gente a fazer, porque muitas vezes, se você ficar querendo ser o cliente, você vai fazer de acordo, sempre é o que com sua própria necessidade, sua própria vontade. Mas eu consegui, por ser o próprio cliente, eu conseguia colocar a minha aplicação, né, para vender, no caso, para rodar, para validar, né, dentro com meus clientes da indústria.
Então, quando eu mandava, por exemplo, um aviso, alguma coisa, como se fosse uma possibilidade da pessoa cair na nossa rede, né, como um mal pagador, a pessoa queria pagar. Então, isso já validava... Isso era como? Era um e-mail que tu mandava? Era o e-mail. O MVP foi e-mail? Era o e-mail. Era o e-mail. Isso é ótimo, sabe? Era o e-mail. E aí, assim, mas antes até de chegar num processo de ter uma plataforma rodando o MVPzinho, a gente validou várias coisas. A gente teve não é sorte, a gente foi selecionado num programa aqui do Porto Digital, aqui em Recife. A gente tem o Mind the Biz? O Mind the Biz, a primeira turma na época. Foi a primeira turma. E eu vim totalmente do off pro on, né? Então, assim, eu não entendia muito bem como fazer isso também e vivi o carro andando, trocando a roda, aquele negócio que todo mundo faz, né? Então, eu tive um dos grandes benefícios que a gente viu no Mind the Biz foi de não precisar investir logo de cara numa solução tecnológica sem ser validado. Sem ser validado, então muito bom. Eu tive esse... Acho que foi um dos grandes ensinamentos que eu tive no Mind the Biz e também pesquisar, procurar sinais que aquela ideia já tem mercado. Você não está querendo inventar a roda do zero. Então, assim, não quer dizer que uma startup você queira ter que inventar realmente do zero como ninguém já fez. Esse é o grande ponto que muita gente... mas isso já existe. Aí acaba... desistindo da ideia porque alguém está fazendo, né? Quer fazer uma coisa única no mundo. Então, assim, pode tirar o cavalinho da chuva que vai ter alguém no planeta que vai estar fazendo alguma coisa já hoje daquilo que você pensou ser novo. Mas o grande diferencial é que você tem mercado para todo mundo, né? E você consegue fazer da sua forma, do jeito diferente, com as suas validações ao longo do tempo, vai tornar o seu produto único. Muito legal. Né? Não quer dizer que se alguém faça, ele validou com outros clientes, com outro mercado, né? Mas é isso. Então, o primeiro ponto foi esse, que eu não precisei desenvolver nem investir muito dinheiro no primeiro momento e validei a plataforma no mercado. Testei a plataforma no mercado comigo mesmo. Se eu não tivesse a minha empresa para validar, eu com certeza ia estar buscando o segundo passo, que foi validar com alguns outros clientes. Porque era, como eu disse, é perigoso a gente só validar e testar a ideia, porque você precisa pegar mais referências, mais retorno, mais feedbacks, né, do mercado. Então, o grande MVP nosso, na verdade, foi com a Neo Energia, né? Então, assim, Neo Energia? A Neo Energia. Então, foi ali onde mudou, realmente foi o ponto de inflexão da... Isso foi em 2019, mais ou menos? Foi 18. 2018, certo. Logo no comecinho mesmo. Tá. Então, assim, a gente pegou... E a gente já estava na incubação, já era a segunda etapa do processo lá no Porto Digital, né? E a gente deu uma palestra voltada como inovar na área financeira, era bem inicial esse processo. E tinha esse cliente lá que viu a palestra, gostou da nossa ideia, de como funcionava a nossa plataforma e quis testar. E aí, esse caso, a gente falou em vários cursos, assim, como foi essa validação com a Neo Energia, porque a gente, até cursos que aconteceram no César, voltados para empreendedores que queriam inovar dentro das empresas mais estabelecidas, de como fazer uma validação e como acontece uma validação. Cara, que legal. E aí foi justamente isso. Eu vou contar essa história rapidinho para a gente não ficar muito extenso. Não, e eu diria que está muito legal isso aqui que você está trazendo, porque assim, as pessoas gostam de histórias, gostam de saber como foi que rodou, né? Porque muitas vezes, assim, tem até o que você trouxe, né? Sobre... É muito difícil criar algo original, né? Até o Murilo Gun fala muito sobre a história da combinatividade. Né? Você combina uma coisa com a outra, uma combinação com criatividade. Porque, por exemplo, muita gente pensa assim, quem criou a roda foi super pioneiro, inovador. Mas, na verdade, imagina só, o homem da pré-história lá, viu um coco, caiu, ele gira, hashtag, fica a dica, né? Então, é bem por aí. E há duas analogias que eu acho bacana do empreendedor, né? De que está querendo viver e entrar naquele mundo totalmente imprevisível, né? Você tá numa estrada com a neblina, sim, bem forte no seu para-brisa lá, ou então você tá numa floresta sem saber o que vai... Sem saber, com um facão querendo cortar lá o mato, sem saber o que é que vai vir depois. Caramba, eu adorei essa analogia. Você tá... Então, assim, era o que a gente vivia e o que a gente viveu nessa validação. Sendo que quem tava com o facão era a gente e o cliente. Sim. Né? Então, os dois estavam apostando. Então, o primeiro ponto do empreendedor é você
saber vender aquela... Mesmo que você não tenha, de fato, um negócio pronto, você sabe vender, pelo menos ter algum MVP, que é o mínimo produto viável, funcionando. A gente já tinha nessa época para poder validar com o cliente. Mas o grande desafio era não saber o que ia acontecer depois de um dia. Justamente. Então, assim, a gente foi lá, marcou uma reunião. O cliente topou testar a solução, né? Porque ele estava com a dor. De certa forma, ele já tinha a ferida e na palestra eu botei o dedo na ferida dele. Então, alarmou mais, deu aquela... E ele chamou a gente e a gente disse, vamos fazer. Beleza, marcou um dia. Eu não sabia o que ia acontecer, como a gente falou. Tanto é que eu estava no shopping fazendo compras. Eu estava comprando sapato, alguma coisa assim. Sim. E o nosso estagiário ligou pra gente dizendo que a plataforma estava... enchendo de gente lá, querendo pagar e negociar. Caramba! Quando a gente deu o play, né? E até essa altura você já tinha uma plataforma já desenvolvida, um software? Mas como a gente falou, não sabia o que ia acontecer depois que a gente desse o play, Entendi. né? Então, a metodologia que a gente usou, que deu esse resultado, até hoje a gente usa, sendo que agora de uma forma muito mais... sabendo o que vai acontecer, né? Sim. Então, como a gente não sabia, nem o cliente sabia, aconteceu o quê? Muitos clientes, a gente fala hoje, muitos clientes estavam querendo efetuar o pagamento e negociar, mas o nosso cliente não estava preparado para atender essas pessoas, porque a gente tem uma plataforma que intermedia essa relação entre o cliente credor que está precisando recuperar o seu valor, que está precisando botar seu valor em caixa, e o devedor dele, seja ele uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, quando a gente deu o play na nossa metodologia de ir nas pessoas que estavam devendo, veio muita gente querendo pagar, negociar, clicou nos botões lá de call to action e tal. E aí o cliente ligando pra gente, recebendo um monte de e-mail de gente que não sabia o que fazer. Aí o cliente disse, a gente não vai responder agora porque não tinha pessoas para resolver isso. Eu também não sabia que ia acontecer isso também, tudo. E ele marcou para o outro sábado para fazer um mutirão para responder essas pessoas. Que estavam querendo pagar. Sendo que depois de uma semana o que aconteceu, as pessoas não queriam mais pagar. Já perdeu Tem que ser na hora. Aí então, justamente, aí deu para identificar já o primeiro ponto da validação. O produto funciona, mas a gente precisa agir rápido. Sim. E aí eu já fiz uma conexão dizendo assim, poxa, a gente funciona igual a uma empresa de inbound, né? Que vai lá, aquece o lead e se o lead não for atendido, perdeu a venda. Exato. Então a gente funciona exatamente assim no processo, né? E o banco você conseguiu descobrir isso logo no início, né? Logo no início. Tipo, 2-3 dias de operação, já recebeu lá um monte de e-mail da galera. Sendo que como o cliente não teve o resultado que ele queria, o que aconteceu? Esfriou, a solução parou, passamos quase... Eu querendo falar com a cliente não estava com outras questões, deu um mês e a solução foi perdendo a força, né? Entendi. E aí a cliente me chamou, Álvaro, eu queria que você viesse aqui. Eu disse, poxa, a gente vai chegar lá, ela vai dizer que não quer mais continuar, tal. A gente já começa a pensar coisa negativa. Entendi. Mas aí, diante desse pensamento, com medo que a cliente cancelasse, eu disse, eu preciso levar alguma coisa. Antes dela falar, eu preciso chegar lá com alguma coisa. E como a gente deu o resultado, eu vou pegar os dados que a gente fez e vou pegar e vou tentar entender. Eu chamei minha equipe de desenvolvimento, cheguei e disse, a gente precisa levar o que foi isso que a gente fez. Eu não estou enxergando, nem o cliente enxergou, mas a gente precisa saber do bom, a gente está com um problema bom na mão para resolver. Sim. E aí o cliente fiz uma pasta, uma planilha, eu tenho essa planilha até hoje, que disse que no resultado... né, a gente viu que a gente teve 29% de intenções em pagar e negociar em apenas 48 horas. 48? Era uma carteira de 800 mil reais, a gente potencializou em 29% clientes que estavam com dívidas acima de 120 dias de vencido. Nossa! E aí a gente tinha esse poder na mão desse dado agora, então quando eu cheguei lá, aí a cliente, Álvaro, eu queria falar, não sei o que, eu disse, olha, antes de você falar, tá aqui o nosso número. 29% de intenções em pagar e negociar em apenas 48 horas. E com dívidas acima de 120 dias. Tu começou falando isso? Eu comecei, já não deixei nem ela falar. Tá. Aí ela disse, como é que é? 29% eu preciso disso no dashboard para daqui a uma semana, porque eu vou ter uma reunião com o meu gestor e tal, e eu quero falar sobre esse resultado. Aí a gente, agora vamos trabalhar. Agora, antes de tu continuar, peraí, que eu tenho uma pergunta importante. O feeling, porque vê só, aqui a gente tem um compromisso com a verdade, como eu disse. Esse feeling de tipo, eu vou começar falando... Esse instinto. Na realidade, foi... Como o negócio estava frio, ele aqueceu e depois de um tempo esfriou. A gente, como empreendedor, poderia ser o meu primeiro case de validação bom, mas poderia ser o meu primeiro churn, né? Churn é quando o cliente vai embora. A taxa de cancelamento. Taxa de cancelamento. Então, assim, foi... na empresa que eu tinha, que era a indústria...
a gente tinha um cuidado muito grande com qualidade, prazo, processo de qualidade, porque a gente trabalhava com tinta, cores, né? Então eu peguei muito esse ponto da satisfação do cliente. E acabou que quando eu estava lá, eu ainda tinha muito Tava na veia, né? eu tinha muito essa sensibilidade de, tipo, estar preocupado com o resultado do meu cliente. Então, como passou um tempo eu tentando falar com ela e ela não deu muita bola, eu queria já chegar lá realmente mostrando que a plataforma deu um resultado. E eu precisava de números para isso. Cara, que massa. E aí foi aí que eu cheguei lá e já não deixei ela falar. Poderia ser que ela queria falar. Até hoje eu não sei o que ela me chamou. Pois é, eu fiquei pensando nisso. Eu não sei para que ela me chamou. Só sei que dali para frente a conversa tomou um prumo completamente diferente. Cara, no multiverso, algum Álvaro não começou falando na reunião e talvez tenha acontecido uma coisa completamente diferente. Talvez hoje tu tivesse no universo de gráfica, imagina. Exatamente. Que e ali interessante. foi dali que, tipo, com esse dashboard, com a impressão que a gente teve e ela teve da empresa, a gente conseguiu botar no ar o dashboard depois de uma semana. Ela conseguiu mostrar, queria levar para outros CNPJ de outras praças. A gente até conseguiu falar com alguns, mas assim, foi nesse dashboard que eu comecei a vender a PagBem, dizendo assim, lá na Neo Energia eu dei 29%. Então, onde eu chegava, eu já estava com esse case. Primeiro case. Para você ver que ele foi o que a gente rodou e a mensuração do resultado, né? Enquanto eu não tinha mensurado em dados o resultado que eu tinha dado, era só um bom momento, era só um... E se você não manter, se você não tiver constância nessa melhoria contínua, né? Vai por água abaixo e esfria. Então é todo dia. Esse processo até hoje, essa validação até hoje, depois de quase 6 anos aí depois desse caso, a gente continua sempre evoluindo com os clientes, sempre validando, sempre tendo esse processo e sempre não deixando a peteca cair. Perfeito. Porque se você deixar a peteca cair, meu amigo, aí de fato começa a esfriar e você vai começando a ter aquela força um pouco mais dissipada no negócio e aí vem os pensamentos em desistir, querer investir em outro negócio, querer fazer outra coisa. Então sempre eu digo constância e fé também, né? Para poder fazer o negócio dar continuidade. Perfeito. Beleza? Cara, tem muito outros bom. pontos aqui que é bem bacana sobre isso, mas vamos... Não, mas muito legal, assim, olha, assim, tem muita... Daqui a pouco a gente vai falar sobre fé aí, eu acho que vale a pena trazer um pouco sobre isso. Mas para quem... primeiro que você já deu um corte massa, viu? De verdade. Essa história aí já foi muito legal, porque você foi, dentro da narrativa, trouxesse meio que um storytelling mesmo de passo a passo do que o empreendedor deve seguir. Então, já empreendia, isso é muito bom, todo empreendedor, assim, todo candidato a empreendedor, quanto antes começar, melhor. Eu costumo dizer assim que você nunca está 100% preparado para algo que você nunca fez. Eu tenho medo de saltar de paraquedas. É verdade, nunca saltou. Mas eu preciso me preparar muito para saltar de paraquedas. Preparar só quando for. Você pode ter mais confiança. E a confiança vai vir de desenvolvimento de outras habilidades. Isso é um ponto que eu trago. Mas você falou do Mind the Biz. Eu sou da turma 2019 do Mind the Biz. Por coincidência, entrei no ano seguinte. E depois criei minhas empresas e tal, que você já conhece também. Mas eu acho que para o empreendedor, olha só, identificou um problema, já começou a desenvolver um MVP, mas buscou capacitação, mentoria e depois entrou no programa de incubação lá no Porto Digital. Para quem não sabe, né, o Mind the Biz ele é um programa de pré-incubação do Porto Digital. E depois o Porto Digital, né, que é um parque tecnológico que a gente tem em Pernambuco, ele vai e oferece esse programa de incubação, né? Então, cara, muito legal essa trajetória. Aí, beleza. Sendo que você mandou hoje uma imagem de uma nota fiscal, porque aqui do MVP é a nota fiscal. Então, e muita gente, às vezes, fica com uma crença de tipo... Porque antes, né, o que era pregado por diversas instituições de fomento era... construa um plano de negócios, 90 páginas. Quando você terminar, você está pronto para começar. Faça todo um planejamento financeiro para poder ver o que é que você vai fazer durante 2 anos. E aí é engraçado porque eu era desse frame. E quando estava em 2019 fazendo plano de negócio, 90 dias depois veio a pandemia. E todo o meu plano de negócios mudou, né? Então, existem hoje várias metodologias que ajudam você a ser mais ágil e tal. Sendo que o que eu queria trazer nesse ponto a gente precisa validar o quanto antes. Eu costumo dizer o seguinte, olha, antes de tu abrir
um CNPJ, tu tem que emitir um boleto no Nubank para poder receber um pagamento. E aí eu queria entender, Álvaro, a imagem que você me mandou foi da sua primeira nota fiscal. Né? Muita gente pensa assim, preciso começar com 200 mil de investimento, porque aí eu já consigo ter uma nota fiscal alta de 5 mil reais. E diz pra galera os valores das tuas primeiras notas fiscais aí, gente. Eu acho que vai ser interessante isso. Teve uma de R$500 e outra a partir daí foi de R$49,90. R$49,90 que foi o valor da tua solução mensal. O plano inicial que a gente tinha voltado mas totalmente ainda em construção. E ela foi emitida, incrivelmente não foi pela Neoenergia, porque o projeto a gente estava validando ainda antes de fechar contrato. Entendi. Né? Ele estava querendo entender a solução, ele estava querendo usar. Mas assim, aí foi para alguns clientes menores que a gente começou a ter. Me lembro como se fosse hoje, era um cliente que fazia parte de tacógrafo. Tacógrafo, sim. Tacógrafo. Então a gente também, outro ponto, né? A gente atirou para todo lado, né? Na época, no começo. Então é muito importante também a segmentação, você ter o seu ICP, né? Ideal Customer Profile, que é perfil de cliente ideal para que você possa focar. E como você falou, né? Eu não era muito da fábrica de fazer business plan, não era muito... eu era muito mais mão na massa. Né? Era pegar e fazer e acontecer antes de planejar, mas assim, hoje eu já entendo um pouco mais, depois de um pouco desse tempo, eu entendo assim, o planejamento e como é importante você ter certeza. O planejamento, de você... se você não consegue... Você planeja, mas o grande diferencial está na execução, né? Está em você realmente... se você realmente planejou certinho e você é um bom executor, você vai atingir o máximo. Claro que vão vir vários fatores, como veio no seu caso a pandemia, na realidade uma avalanche aí no teu caso, né? Mas vão vir outras avalanchinhas aí, vão vir outros temporaizinhos que vai fazer você mudar o percurso do seu planejamento. Então... tem aquela frase, né? O cara que tem sucesso não é aquele que é mais inteligente ou que tem mais força, consegue se adaptar melhor às mudanças, né? Então, aí é onde a gente conseguiu fazer esse processo e com persistência, com constância e com fé, como a gente falou, é uma consequência a nota fiscal. Né? A nota fiscal ela vai vir porque você tá querendo tanto... Aquele primeiro faturamento, né? Mas antes da nota fiscal foram quase... foi quase 2 anos aí. 2 anos? 2 anos e meio no meu caso. Caramba, que massa. Olha só, 2 anos para a primeira nota fiscal. Foram quase 2 anos e meio. Da criação do MVP, do e-mail. Total, porque assim, 2 anos no meu caso foi um cavalo de pau muito grande, né? Não é nem um pivô, né? Um cavalo, a gente chama aqui, né? Um cavalo de pau foi uma rabiada muito grande que a gente deu, porque eu vinha num processo totalmente já estabelecido, com a empresa com investimentos de equipamentos pesados, como eu falei, né? 70 funcionários, faturando valores altos, sendo que a gente via que o mercado o mercado off era completamente off, né? Era papel, né? Então tinha que ter estoque, tinha que ter todo aquele processo tradicional. Perfeito. Mas daí para sair disso, para ir para uma coisa 100% digital, era muito... Era um processo realmente que demoraria. Mas assim, eu queria isso mais do que tudo, assim, fazer essa transição. Eu tinha um negócio que, outra coisa, me exigia muito o negócio offline. A máquina quebrava, eu ia para a máquina para consertar, era um negócio assim, energia, prédios físicos, água que dava problema na bomba d'água, era uma calha que quando chovia caía, meu irmão, era tanta coisa assim, que eu dizia, meu irmão, eu preciso de uma ideia transformadora, eu preciso de uma coisa que vai mudar a minha vida e a vida dos outros. Então tinha noite que eu passava a noite em claro querendo, pedindo a Deus uma ótima ideia, e foi acontecendo. Então quando eu entrei nessa ideia, que eu vi que o Porto Digital na época abraçou e acreditou na ideia, eu disse, eu não vou largar mais nunca. Eu não vou largar. Pode ser acontecer o que possa. Já vieram várias tipo, pensamentos em desistir, mas a vontade e a fé
que é a certeza de que aquilo vai dar num canto bom. A fé é a certeza, Sim. né? Não tem dúvidas. Não dá para ter dúvidas. Se você tem fé, você não tem uma dúvida. É verdade. Então, a certeza que ia dar no caminho certo, independente do que acontecesse. Uma coisa é você ter fé, outra coisa é você ser teimoso. Exato. Né? Não dá para você... Por exemplo, se eu continuasse na minha empresa, eu era teimoso. Porque a minha empresa estava em decadência, o mercado estava caindo, né? Eu estava vendo, todos os indicadores estavam vendo. Então, se eu continuasse lá, e eu demorei para sair por medo, né? Como você falou lá, de pular do avião. Eu estava com medo de pular do avião. Mas eu não sei quem foi, não sei se foi o Will Smith que falou isso numa frase. Ele disse... Chris Gardner. Após o medo... Alguma coisa assim. Né? Isso. Que após o medo sempre vem aquele seu principal medo. Quando você dá o salto, sempre vem aquela satisfação de, poxa... Se não me engano, no filme A Procura da Felicidade, alguma coisa assim. Eu só sei que foi isso. E o Chris Gardner fala, never have a plan B. Só um e vai. O cara, quando tá ali pra pular do avião, o cara tá vendo aquilo ali, meu Deus do céu. Pensa logo que vai morrer, pensa logo um monte de coisa. Mas quando ele sai do avião... Só tem esse. O único plano é sobreviver, seguir em frente. Quando ele sai, quando ele pula ali, eu nunca tive a experiência, mas um dia terei. Quando você saiu dali, que pulou, segundos depois é a melhor sensação. Então, depois do medo, né? Depois, quando você ultrapassa o medo, é que vai estar um dos melhores momentos da sua vida. Cara, isso é muito interessante, porque, inclusive, nessas teorias de zona de conforto, depois da zona de conforto vem a zona do medo. Então, você está no conforto, tudo legal, que, de certa forma, dentro da indústria gráfica, era confortável. Você estava tendo um faturamento, você tinha uma posição relevante no mercado. Era muito mais fácil você continuar dentro desse mercado, né? E seguir em frente ali, ia ter um faturamento, ele ia cair ao longo dos anos, mas você ia lá tentar se adaptar. Então, era mais fácil seguir naquilo. Então, naturalmente, era muito mais difícil e entrou na zona do medo quando veio essa pegada startup. Sendo que é interessante porque depois dessa zona do medo, né, você tem ali um momento de crescimento. Você vai para uma zona de crescimento. Ou seja, se você romper o conforto e o medo, você entra num ambiente de crescimento. E foi o que aconteceu com a PagBem Brasil, né? Então, acho que o fato de você ter jogado toda uma energia e falar assim, esse aqui é meu único plano. E, cara... Mas ainda aconteceu uma transição, viu, Guilherme? Fala. Eu continuei ainda com os dois, com as duas empresas, mas chegou a um ponto que eu estava realmente bem dividido. E por quê? Por conta do medo. Entendi. Qual foi o fator que fez eu dividir, eu pular de cara, né? Boa, essa pergunta é ótima. Qual foi? Só precisou vir a pandemia. Então, certo. Assim, por exemplo, eu falo até hoje que a pandemia foi o tiro de misericórdia na outra empresa. O mercado te obrigou a mudar, então. Foi o tiro... Ou eu fazia agora, ou eu não fazia e não tinha mais condições. Então, como eu já vinha construindo a PagBem e ela já vinha numa certa crescente e dando todos os indicadores, não queria dizer que eu estava na melhor situação, mas foi um dos piores momentos, inclusive, de mais dificuldades que eu passei. Foi quando realmente eu precisei, ou eu fazia ou eu fazia. Né? Então, e isso aí, como eu disse, tem momentos na sua trajetória de empreendedor, empreendedora, que dá dor no estômago mesmo, né? Você pensar que, poxa, daqui a pouco vai acontecer isso e, poxa, só de pensar o estômago já... Então, foi nessa transição aí que, tipo, poxa, teve de tudo, cara. Teve de tudo, assim. E um dos pontos que a minha fé fez eu ter força foi dizer assim, Deus sempre falava comigo, dizia, meu filho, não olhe no retrovisor. Esquece o que fomos, emenda o que somos e dirige o que seremos. Peraí, repete isso. Esquece o que fomos, emenda o que somos e dirige o que seremos. Então, quando eu esqueci esse para trás, se eu ficasse me lamentando, poxa, a empresa, quando veio a pandemia, eu tive que fechar o negócio. Né? Esquece o que somos. Esquece o que fomos. O que fomos. Emenda o que somos. Agora a gente tem que estar realmente bem... Emendado. E dirige o que seremos. Dirige o que seremos. Cara, que massa. Isso não está escrito na Bíblia, mas em outras palavras, isso tem dito lá em vários versículos separados. Obrigado. Esse site aqui foi muito bom. E então, assim, não dá para... Quando você passou, todo mundo passa pela situação, todo mundo passa pela situação de sofrimento, todo mundo passa pela situação.
E foi essa estabilidade emocional que eu tinha, a gente olhando fé, a gente olhando para uma visão mais terrena da coisa, né? Eu gosto muito de me apegar ao invisível, ao celestial. Mas olhando para a coisa mais terrena, é a inteligência emocional. Certo. Né? Então, essa inteligência emocional para lidar com as consequências dos impactos, né? Vamos supor, da pandemia, por acaso, era eu e minha esposa, 2 filhos, e a empresa parada, com um custo fixo de R$130 mil por mês, o que é que a gente ia fazer? Né? Então, olhei no retrovisor, eu já tinha um projeto de não ter, por exemplo, poxa, estou com a empresa PagBem Brasil, e veio uma avalanche de custos, e eu tinha que sair. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar todo mundo que a gente tinha, de pessoas, de empresas, de funcionários, fica de férias, e vamos ver como é que a gente vai resolver esse processo. Não quer dizer que a gente não... Chegou um momento que não tinha mais dinheiro para pagar todo mundo. Sim. E aí, como é que a gente vai fazer? Vai desligar o telefone e deixar todo mundo lá se lascar? Correr, fugir? A palavra? Não. Pessoal, todo mundo que está aqui, você pode perguntar a todas as pessoas da empresa. Primeiro, com fé, Deus mandou um serviço, um único serviço, que eu paguei todas as rescisões. Todas as rescisões. Da gráfica? Da gráfica. Um único serviço. Ali no fosso da pandemia. Um único serviço. Na pandemia, ele mandou um serviço que eu tive que ir para a máquina operar. Enquanto isso estava lá, eu não tinha mais funcionário, eu tive que ir para a máquina operar para poder entregar. Minto, eu e meu pai. Chamei meu pai para me ajudar. E aí, quando a gente entregou o serviço, né, recebeu o valor, a primeira coisa que a gente fez foi pagar o 40% da multa de todo mundo. Sendo que eu tinha outra parte da rescisão para pagar ainda. Não é só o 40%, né? E o 10º proporcional, todas aquelas coisas que a gente sabe que eu tive que dividir. O meu negócio era... Eu consegui fazer um acordo que eu conseguia ter um valor mensal, sendo que esse valor mensal praticamente todo era para pagar dividido cada pessoa. Sim. Então era 300 para um, 500 para outro. Sim, pessoal, é a forma que a gente tem de fazer. Depois de 12 meses, 13 meses alguns, eu consegui pagar todo mundo. Caramba, velho. Mas é aí onde está a diferença, né? Então, a gente passou por esse processo. Empreendedores estejam preparados para muitas vezes passar por isso. Não é só flores. Empreender não é só flores. Você vai passar por dificuldades, vendavais, desafios, pandemias, no seu próprio negócio. Sim. Né? Mas é como você vai sair disso. E aí a forma é o seguinte. A gente fala que é o seguinte. Todas as dificuldades que você tem na vida é Deus te preparando para ser mais forte porque está por vir. Perfeito. É isso. Então, assim, tudo que eu passei, eu sabia que fazia parte do processo. Sim. E eu nunca... Eu pegava, travava. Eu não desistia. Pegava, travava, não desistia. Pegava, travava. Via uma parede, via um muro, tamanho do mundo na minha frente, a muralha de Berlim. Eu não desistia. Escalar aquela montanha nunca foi possível. Nunca tinha esse pensamento. Ou então ficava me lamentando, dizia, poxa, tô com 30 e na época acho que eu tô com 40 hoje. Não parece, o cara tá com um shape incrível. Eu tinha, acho que faz o quê? 4 anos, tinha 36. Poxa, tô com 36, daqui a pouco tenho 40 anos. Pelo contrário, fui fazer um MBA em inovação e inteligência no César. Fui estudar novamente, fui fazer tudo que podia fazer para poder agregar valor, né, ao negócio. E hoje a gente vive um momento maravilhoso, depois de 4 anos. Que eu vou querer saber esses big numbers já, mas eu queria só trazer um depoimento pessoal aí para a galera, né? Porque você trouxe vários aspectos. E assim, não sei se você sabe, mas eu sou órfão, né? Meus pais faleceram. E, cara, uma situação muito pesada. Quando meu pai faleceu, eu fiquei com raiva de Deus. E eu era bastante cristão e tal, crisma, eucaristia e tal. E eu fiquei com raiva. Eu disse, caramba, por quê? Mas tudo bem, seguimos em frente. E aí depois, quando eu tinha 26 anos, minha mãe faleceu. Eu fiz assim, poxa, caramba, por quê, cara? Eu fiquei bem descrente, muito descrente. E foi interessante isso, porque de 2013 mas 2013 que foi quando ela faleceu, até 2020, apesar de eu ter ascendido profissionalmente, mas foi um período onde eu tive muitos erros de caráter, pessoais, coisas que eu deveria mudar. Eu fiz assim, caramba, e pegou muito da juventude em si. Eu fiz, meu Deus do céu. Sendo que aí, vê que coisa interessante. Aí, quando foi 2020, eu tive Covid. Eu fiquei com 10% pulmão comprometido. Foi. Mas isso não é nada comparado com tudo que aconteceu no Brasil, né?
Mas me levou a ficar 3 semanas, não internado, mas isolado, no meu escritório lá em casa. E aí, cara, naquele momento, eu peguei e fui olhar para trás e eu fiz assim, caramba, se eu morrer aqui, vai acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu quando meu pai faleceu. Porque ele faleceu, não tinha uma estrutura financeira, dívidas, várias situações. Eu ia deixar minha esposa, Kate, que você conhece, o meu sobrinho, meu irmão, que de certa forma dependia de mim naquela época, e um afilhado. Cara, aí eu fiz assim, meu Deus. Aí naquele momento, peraí, vamos voltar para cá. Aí eu peguei e comecei a olhar para trás. Com muito tempo sobrando, fui olhando para trás. E eu fui vendo que ao longo de todos esses momentos, entre 2013 e 2020, todos os momentos que eu entrava numa situação complexa, financeira, pessoal, profissional, alguma coisa miraculosa me tirava daquilo. Aí eu fiz assim, cara, isso é a presença de Deus e não tem outra. E aí de lá pra cá eu mudei radicalmente meu pensamento, assim, não, voltei a acreditar e tipo, eu sinto Deus, sabe? Por exemplo, eu sinto Deus nesse momento, a gente conversando. Que bom. Ele tá aqui, o Espírito Santo tá aqui, tenho certeza. E é muito interessante, cara, porque, por exemplo, durante a pandemia foi um período super difícil e quando eu olhei pra trás eu disse assim, caramba, o que é que foi que fez o RIF, né, o RIF Coworking, né, que é uma das empresas que eu possuo, sobreviver em meio a tanto caos. Cara, não foi somente o preparo profissional, não foi. Tem aquela situação ali. E aí eu lembro de uma frase muito interessante, que é de um filósofo francês chamado Louis Pasteur, que é a seguinte: o acaso favorece as mentes preparadas. E você tinha uma mente preparada, eu tinha uma mente preparada, e hoje a gente está conversando aqui num nível muito próximo de startups e tal, Isso. mas porque eu acho que a gente tinha alguns valores e alguns conhecimentos que nos colocaram numa posição diferente num momento super adverso. E é justamente isso que como é que eu posso falar a palavra? Que separa, né, aquelas pessoas que vão continuar e vão, de certa forma, ter sucesso daquelas pessoas que acabam desistindo no meio do caminho. Show de bola. Como eu falei, existe a visão terrena do negócio, existe a visão mais invisível, celestial do negócio. É verdade. Quando a gente olha, as pessoas olham aqui, tem muita gente que a gente está falando aqui que não tem fé, que está vivendo esse momento que você, Pois é. que você viveu. Né? Eu vivi também, fui agnóstico, fui ateu num certo momento, entendeu, da minha vida. Conheço pessoas que hoje são, mas então assim, costumo falar que essas pessoas costumam dizer que tudo isso que você falou aí é inteligência emocional, né? Mas o sobrenatural, ele agiu, Ele tá ali. com certeza ele agiu e se a gente for falar sobre sobrenatural, Deus, fé, eu digo, eu tenho 6 temas na minha vida que eu falo e falo... 6 temas? 6 temas. Fala sobre esses 6 temas. Deus, saúde, família, conhecimento, amizade verdadeira e negócios. Por último é negócios. Vou repetir. Já peguei Deus, aqui tudo. saúde, família, conhecimento, amizade verdadeira e negócio. E essa sequência que eu falei é a sequência que eu dou valor. Caramba, que massa, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deus, primeiramente, porque é princípio. Princípio não se negocia. Princípio não se negocia. Não se negocia. Sim. Então, para você, os seus pensamentos, eles surgem de onde? Você não controla seu pensamento, né? Você não tem como controlar esse pensamento. Ele surge, um pensamento errado, ele surge, simplesmente surge, né? E essa máquina de pensar nunca para. Então, esse pensamento leva você a ter um ato ou uma palavra. Você falar ou você agir de alguma forma. Isso se repetindo várias vezes faz você criar um hábito. Perfeito. Certo? E esse hábito se repetindo várias vezes faz formar o seu caráter. E esse seu caráter se repetindo várias vezes faz formar o seu destino. Sendo que quando a gente fala lá de pensamentos, esses pensamentos não são controláveis, né? Esses pensamentos, o princípio dele ativo, muitas vezes vai do seu princípio. E se o seu princípio for uma base em rocha, firmado com verdade, né? Você vai ter bons pensamentos. Então, vai de como você foi criado, vai de onde você se apega, o que você bota para dentro, o programa de TV que você assiste, a leitura do livro que você faz, isso tudo vai alimentando os seus princípios, que são inegociáveis, e faz você ter realmente... Então, meu princípio de toda a minha... é Deus. E aí, a consequência disso Deus sempre falou sobre você se manter saudável, intelectual,
fisicamente. Você ajudar as pessoas. Então, tem várias consequências. E por terceiro, minha família. Por que a família não é primeiro lugar? Porque se eu não tivesse Deus e não tivesse saúde, eu não ia ter base, eu não ia ter firmeza para dar o que Deus quer que eu queira dar à minha família. A gente tem que seguir o que Deus quer para nossas vidas. Então, eu entrego. Eu sou o sacerdote lá. Eu sou o cara que tô dirigindo, junto com a minha esposa, claro, né, nossa casa. Respeito mútuo, isso tudo é pregado lá. Então, se eu não tiver Deus, saúde, família, isso funcionando bem, eu não vou ter tempo para ir atrás de conhecimento. Perfeito. Então, hoje eu consigo ter um lar estável, eu consigo ter tempo suficiente na minha vida para ir atrás de conhecimento. E depois a amizade verdadeira. Então, você não está só. A gente está aqui, a gente está criando um relacionamento de amizade. Fortalecendo a gente está fortalecendo. Cada contato que a gente teve, ele sendo verdadeiro, ele sendo... Você estando ali realmente presente, porque tem pessoas que têm amizade que você não mergulha bem, né? É verdade. Você entra... É muito raso. É tão raso que parece que você entrou no mar que só tá botando a água, tá batendo no mocotó. Você não consegue mergulhar, você não consegue enxergar aquela pessoa de verdade. Então acaba que você não se entrega, seja qualquer pessoa, amizade e tal. Então quando você tem amizade verdadeira, você cria amizade verdadeira, parece que às vezes você não precisa conhecer aquela pessoa muito, mas já você tem a sensação que conhece aquela pessoa há muitos anos. É ou não é? É essa a sensação que eu tenho quando eu tô do teu lado. Pronto, aí. É porque você vê eu falando e você vê verdade no verdade, Se eu estivesse aqui enrolando, querendo enrolar todo mundo, querendo fazer, você ia ver que dava para sentir que era outra pessoa que estava aqui. Que meu espírito, minha não tá aqui. E por fim, negócio. Veja no final, pô. Aonde foi chegar o negócio. Cara, que interessante. E aí, por exemplo, só para você entender, normalmente, eu costumo falar muito mais de negócios do que de Deus, do que de saúde, do que de família, do que de conhecimento. Né? Conhecimento, seja conhecimento da Bíblia, da palavra, seja conhecimento da sua área de atuação, seja conhecimento sobre saúde, sobre família, sobre como tratar, como você ser exemplo para o seu filho. Né? O seu filho vê em você um exemplo. Se você fala uma coisa e faz outra, você vai levar ele para outro lado, entendeu? Mas negócio, por que negócio foi útil? Porque eu já botei negócio em primeiro lugar na minha vida, só deu a palavra merda. Então, assim, quando eu botei negócio na frente, eu não conseguia ter. Primeiro que Deus era segundo plano. Faz total sentido isso. Saúde, eu só queria trabalhar. Eu não olhava para minha saúde. Começava a engordar as taxas. Ruim, saúde já não dá ruim, assistência à família. Já não dá. Se eu tô com saúde ruim, tô mais cansado, quero estar dormindo, chego em casa, né? Aí eu vou mais sono, não tem como buscar conhecimento. Exatamente. Então, assim, tudo para mim, inclusive, isso ao longo do tempo eu ganhando experiência, isso foi, para mim, isso é a essência de tudo, tá? Do que a gente tá falando aqui. Sim. Vai muito mais além do que isso aqui, criar um MVP e chegar na nota fiscal é uma consequência de tudo isso. De tudo isso. Entendeu? Então, isso é a base principal para você fazer o seu MVP bom e emitir nota fiscal. Muito massa, entendeu? Massa. Mas é isso, assim. E hoje, negócio não deixa de ser uma prioridade, né? A gente tem e precisa e tem sonhos. E aí eu volto para o início. Muitas vezes os seus sonhos eles são voltados para você precisar do fator monetário para realizá-lo. Sim. Né? Você agrega muitas vezes sonhos, mas muitas vezes um pai, por exemplo, alguém pode estar me escutando aqui, pode pensar isso. Muitas vezes um pai que perdeu seu filho, um filho que perdeu seu pai. A única coisa que ele queria, além de qualquer sonho, era ter aquela pessoa do lado dele. Isso. Então, assim, você, primeiro, gratidão pelo que você tem hoje. E como você, às vezes, está buscando um sonho monetário e você só quer aquilo e você esquece que você tem aquilo do seu lado. Né? Então, é aí onde eu consigo ter a gratidão de ter tudo isso para dizer assim, isso que primeiramente, Senhor, eu dou gratidão diária por isso. Perfeito. Pela minha vida, pelo acordar, pelo abrir meu olho, pelo respirar, pelos meus braços, pelas minhas pernas, pelo meu andar, pelo meu falar, pela minha sabedoria de estar o tempo todo entendendo tudo isso que eu disse aqui para você. Tudo isso que quem dá é Deus para você. E aí sim, eu ir para os sonhos monetários. E os sonhos monetários é uma viagem com a família,
poxa, vamos começar. Aí vai ficando mais raso toda a conversa. Comprar um carro. Sim. Poxa, comprar um apartamento. Trazer mais comodidade morar, em si, ter né? conforto, Perfeito. né? Isso tudo a gente só faz falando em empreender aqui, porque todo mundo quer esse conforto. Claro. Né? Todo mundo, ninguém quer passar por dificuldade, ninguém quer passar por problemas financeiros. A pessoa ter que pagar uma escola, ter que pagar e não ter o dinheiro é a pior coisa do mundo. Então você tem que ajudar uma pessoa da sua família, você não tem dinheiro para isso, você se sente incapaz, você se sente. Então, o negócio, ele é para realizar isso. Para você ter a sua passagem aqui na Terra de forma mais tranquila, porque a gente vive a lei dos homens. E a lei dos homens, elas estão totalmente voltadas para capital, dinheiro. E não adianta você tem que trabalhar para ter o seu recurso e aí realizar seus sonhos. E por fim, sonhos são promessas de Deus na sua vida. Muito top. Cara, adorei esse frame aqui. Isso aqui eu já considerava que estava nessa linha aqui, mas isso aqui agora eu vou... Cara, isso aqui vai dar um outro corte top. Muito legal. Mas vamos voltar para a nota fiscal. Vamos voltar agora, né? Mas assim, eu acho que esse foi quase um disclaimer de certa forma, né? Eu acho que é importante a gente trazer isso porque assim, futuros empreendedores, né? Pessoas que hoje empreendem também, elas acabam invertendo também essa lógica. E eu acho que quando inverte essa lógica, tudo começa a dar errado, né? Você não trabalha a sua saúde, se você não dá saúde, você impacta na vida da sua família e por aí vai. Mas, cara, a gente entra agora no segundo bloco, que é para poder trazer os big numbers. Vamos certo? lá. Então, big numbers da PagBem Brasil. A gente já entendeu o modelo de negócio, já entendeu o primeiro MVP. Então, o que é que você pode trazer dos big numbers da PagBem Brasil? Assim, quantidade de funcionários, parceiros, clientes. Hoje a gente tem 6 investidores. 6 investidores? 6 investidores. E quantas rodadas de investimento? Foram 3 rodadas de investimento. A primeira, a gente acabou de recomprar, né? A gente comprou a participação do primeiro. É um grupo lá de São Paulo, uma Venture Builder de São Paulo, que a gente teve ótimo relacionamento, tudo bacana. Me ensinaram bastante, que foi a Super Jobs, então agradecer. Super Jobs estava na primeira rodada. Isso, pronto, na primeira rodada. Esse histórico é legal. A segunda rodada foi o César junto com a UJA, que estão hoje, inclusive o César e a UJA continuam sendo super parceiros. A terceira rodada foi, na verdade foram 4, tá? A terceira rodada foi a Sebrae Santa Catarina, a Bolsa Nova Investimentos e a Raja de BH. A Raja investiu também? E a Raja. E agora, em 2024, a Raja acabou de fazer um follow-on, né, na PagBem. Follow-on, certo. Que ela aumentou a sua participação. Né? E por que ela aumentou a participação? Ela vê futuro, né? Ela vê futuro, exatamente. Ela vê futuro. Então, assim, a PagBem, ela vem com um produto, como eu disse, muito... clientes, né? Big numbers, a gente tem, volta a dizer, os clientes que a gente tem, o próprio Reclame Aqui, que a gente mantém há 4 anos, a própria Sebrae, Senac, o Grupo Ferreira Costa com mais de 10 lojas, para a gente, acho que é o principal ativo de uma empresa, são seus clientes, né? Hoje a gente está chegando em cerca de... São 15, 16 pessoas que estão na PagBem. Certo. A gente vem tendo um crescimento esse ano de quase 60% em relação ao ano passado. 60%, caramba, de que legal. crescimento. Parabéns, Álvaro. Num momento que, por mais que a gente tenha passado pelos invernos das startups, né? É muito, hoje captar recursos não é igual a antes, né? Pois então, mas no momento que estava no inverno, você estava captando, né? Captando então o negócio é bom mesmo. Exatamente, foi. Mas assim, todos esses números, né, de clientes, investimentos, crescimento de faturamento. A gente é um B2B SaaS, né? Muitas vezes isso é uma sigla, né? Business to Business, empresas que vendem para empresas, SaaS, Software as a Service, que você usa e paga, né? Então, o nosso foco é em vender para empresas e a gente tem a nossa receita recorrente mensal, né? Então, o nosso principal KPI, nossa principal chave de performance é o crescimento desse MRR, Mensual Recurrence Revenue, em português, receita recorrente mensal. Então, a gente vem aumentando essa receita recorrente mensal, a gente vem aumentando o número de clientes, a gente vem cada vez mais... um dos grandes desafios das startups é validar, né, os seus canais de atração de ICPs, né, de clientes. E hoje, quais são os principais canais de atração, assim, hoje de descoberta da PagBem? Hoje a gente além de Álvaro, né? A gente tem
o Indicação, né? Um canal Programa de muito indicação, bom, certo. voltado para a gente tem o próprio Outbound através de Cold e-mail, né? Que a gente faz usando ferramentas, né? E agora a gente descobriu um ótimo canal, que é o Inbound através do Ads, né? Não exclusivamente a gente está usando hoje o Google Ads, o Meta Ads e o LinkedIn Ads, sendo o Meta Ads o que está trazendo mais leads e fechando venda, né? Certo. Então a gente demorou um pouquinho para fazer esse canal, porque realmente precisa de uma certa estrutura para você entrar nesse canal, porque ele entra, você tem que ter um investimento para estar fazendo mensal nas plataformas, né? E tem que ter um time por trás que vai atender e você precisa realmente trazer o seu ideal, então isso gera um tempo, né, de investimento. Para você entrar no Meta Ads, por exemplo, você vai vir muita gente, por exemplo, que não é o seu cliente ideal e você vai calibrando isso aos poucos. Tem que ter um gestor de tráfego, tem que ter... E hoje vocês têm? Isso, tem gestor de tráfego, social media, interno ou investimento. externo? A gente tem um social media interno, a gente tem um gestor de tráfego externo. Perfeito. Que cuida de toda essa parte Mas assim... Inclusive, parabéns, o social media que vocês contrataram recentemente. Não sei se é recentemente. Foi recentemente. Cara, tá irado o Instagram da PagBem Brasil. Massa, isso aí. Irado, então a irado. gente sabe que a gente tem que estar presente lá. É um canal que a gente está... como eu disse, a gente demorou. Por quê? Porque a gente precisava do crescimento mais orgânico, né? Mas agora a gente está, de fato, separou uma boa verba para isso, para poder investir. E hoje a gente tem um time no background de gestor comercial, de que qualificação. É quando esses leads chegam, cai para essa galera. Qualificação, todo esse processo hoje já tem funcionado, mas em permanente calibração. Certo. Sempre tentando acertar cada vez mais para que você possa reduzir o seu custo por lead, né? Enquanto você está no começo... Aí é a grande dor do inbound, né? Eu ia perguntar isso agora. É você colocar o dinheiro sem saber se vai vir lead. Você, acaba que você aumenta muito o seu custo por lead. Mas é um processo de calibração, de fato. E quando você vai calibrando, você vai trazendo mais leads, consequentemente, fecha mais negócios. Sim. E o seu custo por lead ele vai reduzindo ao longo do passado tempo. Hoje já ninguém quer pagar para ver. Hoje está mais reduzido, assim. O teu CAC, ele é baixo, de certa forma. Então. Hoje você tem, assim, um CAC é diferente porque envolve toda essa... O custo de aquisição do cliente, todo o custo envolve de aquisição, tudo isso, exatamente. Envolve as pessoas, o pessoal de marketing, investimentos, envolve tudo. E ele é calculado pelo cliente que entra. Isso. Se eu tenho 10 mil de custo fixo e entrou 10 clientes, eu tenho R$1.000 de CAC. Exatamente. Né? Se entrou um só, aquele cliente custou 10 mil. Né? Mas o custo por lead é o que eu investi de fato naquela plataforma. Sim, para poder trazer... Porque trouxe 10 leads. Então, se eu investir da mesma forma só no Meta Ads 10 mil e me trouxe 20 leads, eu tenho um custo de R$500 por lead, entendeu? Eu me antecipei no CAC aqui porque eu fiz, tem muitos canais de descoberta aqui, então... Exatamente. Aí a gente tem esse valor que você está investindo. É muito difícil uma startup que tem, vamos dizer, que está com recurso baixo, botar dinheiro nisso, às vezes queima dinheiro que você... Agora mesmo, a gente está testando o LinkedIn Ads. Sim. É um dinheiro que eu posso colocar e não pode dar resultado. Eu já poderia pegar o capital que eu tenho do LinkedIn e colocar no Meta, que já está dando resultado. Já está dando resultado. Mas você está testando... a gente quer testar para ampliar os canais de atração de cliente. Né? Você tem que aumentar. Quanto mais canais você tiver, você consegue, de fato, ter essa... E a gente está vivendo esse momento agora. Né? Esse é o momento de abrir canais, aumentar a boca do funil, que a gente chama, né? E você... A entrada de clientes, ela tem que vir de vários canais diferentes, exatamente. Por exemplo, aqui... Já fica o convite para a galera. Quem descobrir a PagBem Brasil pelo podcast do MVP A Nota Fiscal, avisa o Álvaro. Foi um canal. Descobrimos aqui a PagBem por conta do podcast. Isso vai ser legal, porque aqui a gente tem, além da gente, assim, acreditamos que teremos uma audiência gigante assim, de pessoas que querem empreender, mas a gente também vai ter de muitos empreendedores e que estão num estágio de operacionalização e de tração. Ou seja, ainda não explodiram, mas estão querendo descobrir ali como dar esse próximo passo. Então, acredito que a PagBem ela vai ajudar bastante nisso. A gente mesmo rodou bastante para chegar, cara. Rodou muito, porque o mais barato, sem dúvida, é o inbound. Tem o outbound, desculpa.
Tem algumas plataformas de e-mail. No meu negócio, como é um B2B, né? Eu chegava através de e-mail, aí mandava 1000 e-mails para gerar Tinha um CRMzinho um lá e CRMzinho tal. que fazia cadência, todo esse processo, mas é muito mais demorado, é barato, muito mais demorado e muito mais convencional. Então, assim, esse processo aí começou a ficar bacana, porque a gente entra o lead, a gente qualifica o lead, sempre tem que qualificar também, né? E aí gera essa... Começou a ficar bem bacana, né? Porque entra o lead, qualifica, já tem um cara que vai pegar a reunião, fazer a reunião, fechar negócio, mandar contrato, fazer um board, e aí começa a ficar Fica bonito o negócio de se ver. Perfeito. Cara, fica muito interessante e começa a gerar receita, né? Porque aqui assim, precisa pagar a conta, né? Precisa pagar 16 o pagamento do salário de 16 pessoas, né? E não é simples. Exatamente. Cara, deixa eu te perguntar mais uma coisa aqui. Assim, foi muito interessante você trazer aqui esses números e tal. Pensando agora numa lógica de futuro, né? Tipo, naturalmente você tem metas a bater e ambientes onde você quer chegar daqui a alguns anos. Então, daqui a 3 anos a gente vai conversar. Certo. Em que momento, onde vai estar a PagBem Brasil? Daqui a 3 anos, 4 anos, o que é que vai acontecer com a PagBem Brasil nesse período? A gente hoje tem um plano, né? Eu não posso, assim, dizer agora o valuation que eu quero estar daqui a 3... A gente tem um plano de 5 anos, que estar com valuation muito alto, né? Valuation é outra moeda que as startups rodam bastante, diferente. É outro jogo, né? Diferente do que as empresas tradicionais estão acostumadas a jogar, que é o jogo do custou tanto, vendeu por tanto, né? Exato. Normalmente as empresas elas vivem esse jogo, mas para startups o valuation é um jogo bacana. Então, o objetivo principal lá no futuro é a gente vender a startup por esse valor, que seja para a gente vender e fazer parte e continuar com o propósito, ou seja, para a gente vender para um grande grupo, né? Mas continuar com o propósito, seja ele rodando onde quer que a empresa esteja. Perfeito. E para isso você tem que realmente fazer o plano, né? Então, assim, quero chegar a esse valor. Para eu chegar a esse valor, eu tenho que estar faturando tanto anualmente. Exato. Então, consequentemente, hoje existem regras que dizem assim, do valor que você fatura, você vai valer 2, 3 vezes. Cara, que legal. Tá impressionante, porque assim, eu tô pensando em fazer uma pergunta, tu já vem com o que eu ia te perguntar. Porque uma vez você me ensinou a fazer o valuation. Então, assim, Guilherme, pega lá a tua receita recorrente anual. E aí você vai pensar no múltiplo. E aí esse múltiplo vezes 2, vezes 3, né? Existem múltiplos para você fazer a venda, existem múltiplos para você vender um percentual. Um percentual. Quando é uma negociação de um investidor, o múltiplo pode ser um pouco mais alto. Quando é uma venda, o múltiplo é menor. Entendi. Mas por isso que é importante hoje as empresas B2B SaaS, ela tem um modelo de negócio muito mais que você consegue mapear um crescimento, né? E prever o futuro, né? Perfeito. Então, é baseado nessa previsão, receita previsível que você pode ter, que faz com que você consiga ter um múltiplo maior ou menor, inclusive mercados também, por exemplo, no nosso caso, fintech é bem valorizado, né? Mas hoje, a sua ARR, que é a sua Annual Recurrence Revenue, né? Receita recorrente anual, é que se tira esse múltiplo, vamos supor. Vamos supor que eu estou faturando 1 milhão ao ano. A empresa, se alguém for fazer uma rodada agora, ele vai dizer que sua empresa vale 4 ou 5 milhões de reais. Ele calculou vezes 4. Então, se ele quer entrar com 100 mil, quanto é que equivale 100 mil sobre os 4 milhões? É o percentual que ele teria direito. Então, você fica nessa negociação, você como empreendedor, para aumentar o seu valor. Perfeito. Porque se você aumentar o múltiplo, botar o valor vezes 7, 8 vezes, você vai para um valor de 8 milhões. Então, aquele 100 mil representa menos e ele vai ter um percentual menor. Talvez ele já não queira entrar na parte então, tem gente que fala, não vou entrar porque o teu valor está muito esticado e tal. Então, depende muito da negociação que você está fazendo. Perfeito. Né, com o investidor. Já na venda, no M&A, que é a possibilidade de você vender realmente 100% da empresa, a turma tem pago aí múltiplo de 1,5, 2, 2,5. Legal. Olha lá. Cara, essa é uma ótima dica pra galera que tá pensando em calcular o valuation. Esse é o futuro que a gente... Existem outras formas e outros valores intrínsecos ao valuation. Isso foi uma convenção, né?
que muitas vezes, assim, quando você senta com investidores, já sentei com... Sério, acho que já sentei com mais de 400 investidores para conversar. E eles convencionaram completamente que é múltiplo. É refaturamento. Eu quero ver quanto é que está o faturamento. Sim. Existem outros valores atrelados às startups que não necessariamente o faturamento é o principal, né? Mas como os investidores hoje estão convencionados depois dos invernos das startups, né? Antigamente, uma empresa que chegou num produto market fit, por exemplo, uma empresa que está com um cliente há 12 meses pagando recorrente em detrimento a outro, você perguntar ao cliente, o que é que fez você sair do que você estava para estar usando essa startup e durante 12 meses? A empresa vai dizer, porque ela tem um produto bom, tal. Isso era o suficiente para o cara chegar e já negociar e aportar valores, né? Estrambólicos. Né? Tinha investidores com PowerPoint investindo valores estrambólicos. Né? Isso acabou. Ou pelo menos diminuiu. Então, assim, olhando para o futuro da PagBem, voltando para a pergunta, a gente realmente enxerga continuar seguindo um plano de crescimento, né? Em torno de 5, 6 anos para a gente chegar lá. E o ritmo tá bem alucinante, assim, cara. Bem alucinante. E legal. Trazer, assim, seja capital, a gente já falou sobre isso, né? Uma empresa feita no Nubank mesmo, ela, para dar lucro, ela demorou muito. Sim. Então, a estratégia dela é, de fato, criar tecnologia, criar marca, criar um produto diferente, e para isso não existe sem investimento. Então ela recebeu milhões de reais, vamos supor, faturando bem baixo, para poder provar essa queimando muita grana. Então, faz parte da estratégia da startup queimar. Sim, sim. Né? Não dá lucro. As pessoas não conseguem entender, às vezes, como é que a empresa consegue se sustentar não tendo lucro. Sim. É porque você está queimando dele de investimento. Exatamente. Você está trazendo um investimento privado, feito a gente trouxe. Você está trazendo agora que a gente está abrindo a mente para subvenção, né? Existem vários. Sim, inclusive fale um pouco sobre isso aí. Existem vários programas. Uma vez um empreendedor me disse que, tipo, onde você for, seja no Porto Digital, seja no Vale do Silício, seja no Jerimum Valley, vai ter governo federal, prefeitura, querendo incentivar. E hoje está realmente uma boa briga de ecossistemas, querendo trazer frutos para as suas startups, porque, querendo ou não, o governo, a prefeitura, eles são sócios, porque estão lá arrecadando seus impostos, né? Então, aqui no Brasil existem vários programas de subvenção, né, que ajudam bastante as startups. E agora você tem que ter uma dedicação, né? Você tem que ter um setor, uma pessoa, um especialista que possa lhe ajudar a conduzir esses projetos para submeter. Perfeito. Né? Então, a gente está vivendo isso aqui também pela primeira vez agora. Né? Então, atrai capital para o negócio, seja de investidor privado, seja de investidor público, seja principalmente, eu não estou dizendo que você é uma startup para querer só investimento. Sim. A única forma de você sobreviver a longo prazo é você tendo cliente e o principal dinheiro que é do seu cliente. Exatamente. Tá? É até algo que o João Kepler fala muito, né? O melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. Não tem melhor investimento que o investimento do cliente e investimento de cliente a longo prazo, Sim. LTV. LTV é top. Então, assim, não tem melhor dinheiro do que o dinheiro do cliente e o dinheiro cliente a longo prazo. E a sua empresa, a sua solução, ela tem que se provar ao longo desse tempo. Aí é onde está a grande dificuldade no B2B SaaS, né? É você todo mês dar resultado para aquela empresa. Pois é. Então, porque no mês que não der, ela vou querer cancelar. Já começa a ver. Ou então, e outra coisa, tem vários fatores, né? Existe a sua solução ser boa e dar resultado. Existe a empresa ter usuários que estejam adequados à tecnologia para usar a sua solução, né? Existe o engajamento com a sua solução, ou seja, ela pode estar com outro KPI interno que a sua solução não seja o KPI. Né? Então, a gente já entrou em empresas que disseram assim, que cancelaram com a gente, dizendo assim, o fator inadimplência não é mais um KPI, problema para a gente. Né? Mas aí a gente está mantendo, não, você vai perder. Não, mas a gente não tem muito esse... A gente colocou, passou 12 meses, mas não vê muito... A gente já tinha uma boa taxa, já tinha uma boa condução, já era empresa muito com outras soluções. Sim. É aí que faz com que a gente consiga entender também a nossa SCP, né? Nessas validações, que diz assim, se eu for para um cliente muito grande, hoje, que tenha clientes que tenham mais de 300 mil clientes, é um cliente que não é nosso SCP, porque ele já tem a capacidade de estar se munindo de tecnologias e fazendo, às vezes, até dentro mesmo. Sim. Então, assim, o nosso SCP,
ele não tem essa... Não é a capacidade, todo mundo tem a capacidade de fazer inovação em tecnologia, mas ele, às vezes, não está direcionando recursos prioritários para isso. Né? Então, a gente vem com a solução pronta e acopla a necessidade. Massa, velho. Valeu, Meu irmão, valeu muito demais. bom. Palmas aí, né? Valeu, Cara, obrigado foi show. pelo convite. Álvaro, como é que a gente te encontra nas Dia Pague Bem Brasil? @Alvinho Leal, Alvinho Leal. Alvinho Leal com 2 L no final e @Pague Bem Brasil. Essas são as redes sociais e, inclusive, lá mescla tudo aí. Deus, família, saúde, mescla de tudo. Todos os 6 tópicos aqui, né? Muito legal. Exatamente. E eu deixo, assim, agradeço para todos os nossos espectadores aí, a galera que tá malhando, nadando, que tá correndo, que tá parado assistindo, né? Que esse episódio também tem no YouTube, tem no Spotify. Recomendo muito, sigam o Álvaro, sigam a PagBem Brasil, busquem os serviços dele, se for, diga lá, conheci pelo podcast do MVP A Nota Fiscal. Sigam a Flip Comunicação para vocês que querem fazer um podcast, querem um book, querem uma agência de comunicação, Flip Comunicação _ no Instagram. Se vocês curtiram o roster também, né? O anfitrião. Claro. Me procurem no Instagram ou no LinkedIn, Inove com Guilherme, tudo escrito, Inove com Guilherme, bem facinho, eu busco muito essa associação à inovação. E tem uma empresa também, um coworking que mais cresce em Pernambuco, brincando. Esse é bom. Mas o Riff Coworking, sigam lá, se vocês estiverem precisando de espaço de coworking, endereço fiscal, nos busquem. Sala privativos, estamos com todas ocupadas, então... Boa. Breve cresceremos e poderemos atender ainda mais as pessoas. Mas, cara, Show de muito bola. obrigado. Obrigado também pelo Parabéns pela trajetória, a sua pessoal, a da PagBem Brasil. A gente fecha aqui esse nosso primeiro episódio e foi Boa. muito top. Top demais. Prazerzão estar aqui com vocês. É nóis. Valeu, Vamos lá, velho. Tamo valeu. junto. Abração. Valeu.